noite, boa noite. Que prazer enorme estar aqui com vocês, muito feliz. Tenho aqui uma amiga queridíssima, Fernanda. Que prazer ter você aqui, amiga. Então vamos lá. Hoje a gente vai entender, afinal, por que gritamos? O que aconteceu, né? Na nossa vida, na nossa infância, por que gritamos com os nossos filhotinhos, mesmo a gente tendo consciência do quanto isso é prejudicial para eles, né? Por que é difícil lidar com isso? E aí, para a gente entender esse sentimento, antes de tudo, a gente precisa fazer uma reflexão. Quando nos tornamos pais e mães, qual foi o modelo de educação que a gente se baseou ou não? Respondam aqui para mim no chat. Alguém pensou assim, quando eu for mãe ou quando eu for pai, eu quero fazer diferente do meu pai e da minha mãe? Alguém pensou isso? Vou fazer diferente. Minha mãe fazia tal coisa, meu pai fazia tal coisa, e eu vou fazer muito diferente com os meus filhos. Verônica falou que sim. Tainá não falou que não pensou sobre isso. Fernanda, eu toda. Gente, eu também fui essa mãe. Eu toda. Eu todinha. Todo momento eu falava, acho que antes mesmo de eu ser mãe, quando eu já estava pensando em engravidar, eu já falava que eu queria fazer diferente, que eu iria fazer diferente. Especialmente porque eu tive uma relação muito difícil com a minha mãe. Muito difícil mesmo, assim. Eu consegui mudar e melhorar a relação com a minha mãe recentemente. Com os meus 33, 34 anos, foi quando eu consegui verdadeiramente ressignificar a relação com a minha mãe. Então, tem muito pouco tempo. E aí eu passei, né, todos esses anos carregando essa mágoa. Acontece que quando a gente escolhe, seja seguir uma maternidade ou uma paternidade igual ou diferente dos nossos pais, a gente sempre está olhando para o mesmo lugar. A gente sempre está continua olhando para o mesmo referencial, que é o nosso pai e a nossa mãe. Então, quando a gente projeta no nosso filho que nós queremos ter uma maternidade ou uma paternidade diferente do que os nossos pais tiveram com a gente continua fazendo igual ao que os nossos pais fizeram. Simplesmente porque a gente assume um lugar de julgamento. E quando a gente assume esse lugar de julgamento, a gente inconscientemente reproduz com os nossos filhos questões que a gente nem percebe. Mas quando a gente começa a ganhar um pouco de consciência sobre as nossas atitudes, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, a gente começa a perceber que, ainda que em um grau um pouco menor, talvez num grau não tão agressivo, não tão autoritário quanto foi conosco, a gente continua reproduzindo isso, né? E para a gente entender todo esse comportamento, a gente precisa falar um pouquinho de PNL, Programação Neurolinguística. O que é a programação neurolinguística, né? É o programa que fala da nossa mente e da nossa linguagem. A gente traz nossa linguagem. Só que para fazer esse processo simples, quando eu explico assim, a partir de agora eu falar o que eu penso, né? Eu vou trazer para a minha linguagem, para a minha palavra,
para a minha verbalização, o que eu estou pensando, não é tão simples assim. Vocês estão me ouvindo bem? Porque está dando para mim aqui conexão instável. Me sinaliza aqui, por favor, se a conexão não está boa. Vou continuar. Então, a gente precisa, antes de mais nada, ter consciência sobre os nossos próprios pensamentos para a gente conseguir entender por que nós reproduzimos padrões. E a PNL nos ajuda muito nesse processo, porque ela traz consciência para a gente diante daquilo que a gente pensa, né? E o nosso subconsciente, ele foi formado ainda na nossa infância, através das atitudes que os nossos pais tiveram conosco, através das falas que os nossos pais tiveram conosco, e principalmente através da relação em que os nossos pais tiveram um com o outro, no casamento deles, ou na dissolução desse casamento, né? Cada um tem um contexto familiar, e especialmente como esse casal, esse pai e essa mãe se relacionava com esse filho, com você, né? Quando você era criança. E aí, até os seus 7 anos, você vai absorvendo isso tudo e você vai guardando ali na sua mochila das emoções. E aí, quando você se torna adulto, você começa a reproduzir todos esses padrões de um lugar inconsciente, né? E aí, para isso, a gente passa por 4 estágios para a gente conseguir sair desse lugar de inconsciência, de reprodução de padrões, para um lugar consciente diante não somente da relação com o seu filho, mas também, deixa eu só botar aqui. Botou. Mas também para o lugar de trazer para a consciência, trazer para a linguagem tudo aquilo que eu estou pensando de forma inconsciente e identificando esses pensamentos inconscientes, tá? Então, a gente passa por 4 estágios. Primeiro, a gente tem o ignorante inconsciente. Minha colinha tá aqui, tá, gente? Por isso que de vez em quando eu olho aqui. Primeiro, a gente tem o ignorante inconsciente. Quem é o ignorante inconsciente? É aquele indivíduo, né, aquele pai, aquela mãe, aquele adulto que não tem a menor consciência de nada em relação à educação. Ele nunca leu absolutamente nada sobre PNL, sobre parentalidade consciente, sobre educação parental de uma forma geral, sobre mentalidade, mindset, enfim. Então, essa pessoa é a pessoa ignorante inconsciente. Ela nunca ouviu falar nada disso. Então, ela continua ali repetindo aquele padrão, sem nem saber o porquê que ela tem aquela atitude. Ela nem consegue avaliar por que ela tem aquela atitude. Até que um dia alguém chega para ela e fala com ela sobre PNL, sobre mindset, sobre parentalidade consciente, educação parental, e faz uma breve explicação para ela da importância dela ter consciência sobre os pensamentos dela. E aí, então, ela sai do estágio de ignorante inconsciente para ignorante consciente. Ou seja, ela ganhou consciência que existe algo que pode ajudá-la a sair daquele lugar de ignorância, mas ela ainda não sabe como que ela pode lidar com isso, ou o que ela vai fazer com essa informação, né? Então, ela vai continuar, mesmo tendo consciência de que gritar não é o adequado, ela vai continuar reproduzindo esse padrão porque ela não sabe como fazer isso, tá? E aí, então, vocês vêm para os nossos encontros, para as minhas aulas, buscam um atendimento parental, leem um livro, né? Buscam novas ferramentas de autoconhecimento para que vocês comecem a entender por que não é saudável e
porque é prejudicial gritar com os filhos. E aí, então, vocês começam a assumir o lugar de competente inconsciente. Você tem consciência daquilo, você sabe que você está fazendo errado, você tem já informações e ferramentas que te comprovam que você está fazendo errado, mas você ainda precisa, mas você ainda age de maneira inconsciente. Então, já conversei com a Ellen, já participei do método Criando com Ternura com a Ellen, e meu filho já participou da Jornada das Emoções com a Ellen, eu já li livros, eu busco outras fontes de informação, mas eu ainda continuo agindo de forma inconsciente com o meu filho na hora que o bicho pega. Na hora que, né, explode as coisas lá em casa, eu ainda continuo gritando, eu ainda continuo usando palavras que punem. Então, eu sou o competente inconsciente. E aí, o que é que eu faço? Bom, através de todas essas ferramentas que eu já tive acesso, através de todo o acompanhamento com a Ellen, através de tudo que o meu filho vem verbalizando para mim dentro da Jornada das Emoções, que ele aprendeu lá na Jornada das Emoções, então eu começo a entender e a modular esse padrão primeiro nos meus relacionamentos adultos. Então, eu começo a perceber quando eu grito com o meu marido ou com a minha esposa. Eu começo a perceber quando eu perco a paciência total com o meu colega de trabalho. Eu começo a verdadeiramente avaliar o meu próprio padrão de comportamento e, principalmente, o meu pensamento. Eu me lembro, quando eu estava muito nessa fase de ficar muito nervosa em algumas situações com a Júlia, minha filha, e aí às vezes eu ficava muito nervosa e aí eu falava assim, meu pensamento começava a falar comigo, por que você está nervosa desse jeito? Por que você está perdendo o controle desse jeito? Peraí, isso que está acontecendo, você verdadeiramente tem motivo para estar brava desse jeito? Mas peraí, você é o adulto da relação, ela é a criança. Por que você está ficando brava desse jeito? Então, eu tomei tanta consciência que o meu próprio pensamento começou a falar isso comigo. E aí, então, eu comecei, foi quando eu verdadeiramente me tornei educadora parental, né? E aí eu comecei a assumir o lugar de competente consciente. Então, eu passei a verdadeiramente saber controlar as minhas emoções e ter consciência de que quando a raiva vinha, a frustração, a mágoa, né, qualquer outro sentimento que aparecia que me tirava desse lugar de equilíbrio emocional, eu já conseguia agir de maneira consciente diante daquela atitude, né? E eu espero e desejo verdadeiramente que todos vocês alcancem esse lugar. Por quê? Porque quando a gente alcança esse lugar de verdadeiramente conseguir quebrar esse padrão de repetição com os nossos filhos, a gente quebra ciclos. A gente quebra... a Laura Gutman fala muito isso. Ela chama esse padrão de ciclos transgeracionais. Os ciclos transgeracionais são ciclos de violência que nós vivemos durante a nossa vida, seja pelos nossos pais, seja pelas pessoas que a gente convivia. E aí, quando a gente consegue romper esse padrão de ter verdadeiramente essa consciência de não agir da mesma forma com os nossos filhos, a gente quebra um ciclo transgeracional, tá? E aí, como que eu alcanço esse lugar? Né? Como que eu vou conseguir parar de gritar com meu filho, parar de ter momentos em que eu verdadeiramente, entre aspas, né, não de forma consciente, acabo punindo o meu filho? Quando eu começo a analisar os meus resultados. Então, eu observo, através do comportamento do meu filho, todo comportamento infantil me comunica algo. Então, eu começo a avaliar qual é o resultado que eu estou tendo com o meu filho diante daquele comportamento. E aí eu começo, através do comportamento do meu filho, eu começo a me autoavaliar. Então,
perceber o meu filho de forma integral, de forma bem profunda, é também uma ferramenta de autoconhecimento. Porque o meu filho, a todo momento, ele é o meu reflexo, ele é o meu espelho. E a minha esposa e o meu marido também. Isso fica muito marcado dentro das nossas relações afetivas e parentais, tá? A pessoa que está ali ao meu lado todos os dias lidando comigo, ela é verdadeiramente o meu reflexo interno, ela é o meu espelho. Então, tudo que o seu marido faz ou a sua esposa faz que te irrita profundamente, é porque está dentro de você. Tem algo em você que precisa ser modificado para que você saiba lidar com esse comportamento do seu marido ou da sua esposa de forma que isso não te irrite. Porque, às vezes, ele está reproduzindo exatamente o que você tem dentro de você. Principalmente quando você assume um lugar de julgamento diante da visão que você tem em relação ao seu marido ou à sua esposa. E isso, gente, não é nada gostosinho. Não é nada gostosinho. A gente precisa saber entender que o outro não está fazendo aquilo para nos provocar verdadeiramente, que o outro também está no lugar dele de inconsciência, muitas vezes até de ignorante inconsciente, tá? Mas que eu, como a pessoa que já ganhei consciência disso, vou conseguir lidar com essa emoção primeiro dentro de mim, para eu conseguir depois quebrar o ciclo transgeracional e conseguir verbalizar verdadeiramente para o meu filho e para o meu marido ou para minha esposa o quanto aquilo me incomoda, tá? E aí, para eu conseguir fazer isso, eu preciso dedicar um tempo para eu verdadeiramente conseguir ter o controle disso. Então, eu preciso dedicar tempo para mim, para eu entender primeiro o que está acontecendo dentro de mim, para eu conseguir verbalizar para o outro, tá? E uma das ferramentas que eu utilizo na jornada das emoções com as crianças e que eu ensino para as crianças, né, em consultório e oriento para os pais é o cantinho da calma. O cantinho da calma, ele é um lugar em que todo mundo da família pode utilizar para conseguir assumir esse lugar de controle. E é um cantinho que a gente precisa ter muito cuidado para abordar isso com as crianças, para que as crianças não enxerguem isso de uma forma punitiva. Porque como todos nós viemos muito desse lugar da cadeirinha do pensamento, e isso foi uma ferramenta que foi muito propagada, especialmente na época da Super Nanny, né? A Super Nanny ganhou uma repercussão muito grande na época, né? O que é uns 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás, a Super Nanny era, né, totalmente... Os profissionais da educação, né, utilizavam muito as técnicas dela. E uma das coisas que ela utilizava era a cadeirinha do pensamento. Só que a cadeirinha do pensamento, ela era uma punição, né? Você fez algo de errado, então agora você vai sentar ali para pensar o que você fez, né? Que não adiantava nada, porque a criança não tem nem desenvolvimento cerebral suficiente, dirá entendimento das suas emoções para sentar na cadeirinha do pensamento e pensar no que ela fez, né? Então, o cantinho da calma, ele é um lugar de equilíbrio de todos da família. Então, ele pode, o pai ou a mãe, quando tiver num momento, pode muito bem falar com o filho, filho, nossa, a mamãe está muito brava agora, papai está muito bravo agora, eu preciso respirar um pouquinho, peraí que eu vou sentar aqui um pouquinho para eu me acalmar, né? E esse processo, o filho vai começar a ter um entendimento maior, né? Do que ele está sentindo, vai ter a oportunidade de pensar.
Ellen, poderia mandar o link no grupo? O link do Zoom? O link do Zoom está na descrição do grupo. Ou é o link do próprio grupo para entrar no grupo? Deixa eu mandar aqui os dois. Um minutinho, pessoal. Prontinho. E aí, perdi o raciocínio aqui do que eu estava falando. Ah, tá. Então, em relação ao cantinho da calma, ele é um lugar de total equilíbrio de todo mundo da família. E, gente, isso, a gente conseguindo fazer esse movimento com os nossos filhos, é de um lugar tão bonito, tão de equilíbrio, tão de empatia mesmo, sabe, com os nossos filhos, porque assim, é eu mostrar para ele que tá tudo bem eu sentir raiva, que tá tudo bem eu perder o controle. Eu só preciso encontrar qual é a melhor forma para que eu veja e sinta, né, esse equilíbrio e consiga me acalmar, né? Então, o que eu falo que é o mais bonito dentro da parentalidade consciente é eu mostrar para o meu filho a minha verdadeira vulnerabilidade, né? Então, se eu preciso de um espaço para me acalmar, tá tudo bem eu comunicar para ele, filho, eu não estou dando conta, eu preciso verdadeiramente de um espaço para me acalmar. E se acontecer de eu gritar com ele, eu falar, filho, me desculpe, eu estou muito nervosa hoje, eu perdi a paciência e eu quero te pedir desculpa porque eu gritei com você. Só que esse processo de pedir desculpa é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque não adianta 100% das vezes eu gritar, pedir desculpa, né? O importante é eu gritei, pedir desculpa, mas da próxima vez eu não vou gritar, né? Da próxima vez eu vou tentar ter um equilíbrio maior para que eu não precise chegar nesse lugar de gritar com o meu filho, né? Então, assim, mostrando para ele que você errou, mas que você também está mudando, né? Não adianta só eu ter consciência, eu grito, tô nervosa, vou gritar e depois peço desculpa, e eu continuar presa nesse ciclo de continuar gritando. Para a criança, o trauma continua sendo gerado da mesma forma, né? E isso também faz parte de um dos pilares da PNL, que é agir em direção ao que se quer. Então, eu preciso ter consciência, né, de por que eu gritei, e aí, a partir daí, eu consegui ter consciência de aonde eu quero chegar diante das minhas atitudes e fazer diferente da próxima vez. E aí, para isso, a gente precisa fazer um treinamento diante dos nossos pensamentos, né? E aí, então, são perguntas difíceis que eu vou fazer aqui para vocês. Quem quiser sinalizar aqui no chat para mim, pode sinalizar o que pensou. Quem não, armazena aí, pensa, porque provavelmente tem perguntas que talvez vocês nunca tenham pensado. Mas é um dos primeiros pontos de partida para a gente ter consciência, porque verdadeiramente que eu grito, não somente com meu filho, mas nos meus momentos de ira, né? Os seus pensamentos foram escolhidos por você? Deixa eu parar para pensar nisso, que o que você pensa, ele verdadeiramente é um pensamento que você escolheu ou você recebeu uma influência externa ou interna sobre o seu pensamento. Então, quando você tem um determinado padrão de pensamento, ele vem porque a sua mãe falava X coisa com você,
porque a sua avó falava X coisa, porque a sua professora falava X coisa com você, porque você leu em algum lugar, porque você recebeu algum tipo de influência, ou porque verdadeiramente esse é um pensamento seu e simplesmente você tem esse pensamento, né? Eu entendi, eu assimilei que esse pensamento é meu. Quem quiser mandar aqui no chat, vou dar um minutinho para vocês falarem, quem quiser. Ou pode falar só sim ou não. Difícil, né? Eu falei que ia ser difícil. Geralmente isso é uma coisa que a gente não pensa. A gente fica ali tão inconsciente, né? Dentro do nosso ciclo transgeracional, que a gente não consegue avaliar qual é verdadeiramente a razão do nosso próprio pensamento. A Letícia falou, incrível. A maior parte das vezes são pensamentos que falaram para mim. Sim. A Yara, acho que a maior parte das vezes são influências externas. Exatamente. E é isso que a gente faz com o nosso filho, gente. A gente se baseia, né, através das nossas emoções, da forma como a gente lida com o nosso filho, quando a gente ainda está inconsciente, sempre pautados em influências externas, seja dos nossos pais, ou seja de algum lugar que você leu, ou da influência de algum líder religioso, ou da influência de alguém que você admira. Você geralmente utiliza a repetição de padrões daquilo que você viveu no seu ambiente externo. E é por isso que quando a gente fala que a gente quer seguir uma maternidade diferente da nossa mãe, não adianta nada. A gente continua seguindo a mesma coisa. Por mais que eu ache que eu estou fazendo diferente da minha mãe, eu continuo fazendo a mesma coisa que ela. Porque o padrão de pensamento inconsciente continua sendo o padrão que a minha mãe ensinou. Próxima pergunta. Os seus sentimentos estão de acordo com o que você sente, pensa e acredita? O seu sentimento, ele está de acordo com o que você pensa e o que você acredita? Essa é mais difícil. Essa precisa de uma autoanálise, assim, mais profunda. A Ju falou nem sempre. A Letícia, às vezes sim, às vezes não. Tenho aprendido mais a perceber meus sentimentos e a lidar com isso. A Camila, vixe, dá para explicar? Vou explicar. O que acontece, gente? As nossas emoções, os nossos sentimentos, ele tem uma escala, verdadeiramente uma escala de você começa num nível de sentimento e vai aumentando essa escala até chegar no nível final da escala de sentimentos. Então, no nível baixo, né, no nível mais baixo da escala de sentimentos, você está no sentimento da culpa. E lá em cima, o último sentimento é a gratidão. Então, geralmente, você passa por toda essa régua, você passa pela culpa, pela vergonha, pela raiva, pela ira, pelo medo,
Aí você chega na neutralidade desses sentimentos. E aí, quando você consegue verdadeiramente acalmar todos esses sentimentos dentro de você, você começa a passar pelos sentimentos. Eu não gosto de falar que são sentimentos nem positivos nem negativos, eu gosto de falar que são sentimentos luz, né? Para a gente não assumir um lugar de julgamento. Então, quando você chega dentro dessa neutralidade, né? Você saiu do medo, aí você passa para o primeiro sentimento que te motiva. O primeiro sentimento que te motiva é a coragem. E aí, então, você passa da coragem para a alegria, para a felicidade, para expansão. E aí você vai alcançando até você conseguir chegar verdadeiramente na gratidão. Só que, às vezes, quando a gente correlaciona isso com o nosso pensamento, não está de acordo com o nosso sentimento. Então, por exemplo, às vezes eu tenho consciência de que eu estou sentindo, eu pensei naquilo e fiquei com muita raiva, mas na verdade o meu pensamento, ele está um pensamento de raiva, mas eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo frustração. Então, o meu sentimento fica de forma incoerente com o meu pensamento. E aí, isso tudo traz uma desordem tão grande para mim, que aí eu explodo. E aí é a hora que eu verdadeiramente vou gritar com meu filho, que eu vou perder total equilíbrio, que eu assumo muito um lugar de extremo. Porque tá tão em desordem o meu pensamento com o meu sentimento, e o meu filho tá ali se jogando no chão igual a estrelinha do mar, né, que ele deita e balança os braços e tal, que eu perco total equilíbrio. E aí o que eu vou fazer? A minha principal forma de tentar associar o meu pensamento com o meu sentimento, eu grito. E aí é a hora que eu perco total paciência com o meu filho, com a minha esposa, com o meu marido. Entendem? Então, é muito importante vocês conseguirem correlacionar o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. É a mesma coisa? Um está alinhado com o outro? Na hora que eu conseguir alinhar um com o outro, eu vou conseguir parar e olhar para o meu filho de forma consciente. E aí eu vou conseguir mudar esse padrão. Não é fácil, não é gostosinho, mas necessário para que eu consiga melhorar minha relação dentro de casa com todo mundo da família, né? Eu consigo melhorar a saúde do meu casamento, eu consiga melhorar a saúde da minha relação parental como um todo. Entenderam? Posso passar? Ficou mais alguma dúvida? Camila, expliquei? Beleza. Então, gente, quando eu assumo esse lugar de entendimento da minha emoção, eu consigo passar isso para o meu filho e ajudar o meu filho a verdadeiramente entender o que ele está pensando e o que ele está sentindo. Por quê? Dentro do cérebro infantil, todo esse controle emocional é uma desordem. No filme Divertidamente, é muito claro esse processo dentro da cabecinha da criança. Lá no controle de bordo do computador, que as emoções ficam lá, cada hora um assume a emoção, e aí eles vão controlando o pensamento e o sentimento da Riley, né, que é a personagem principal, fica muito claro o quanto dentro da cabeça da criança é essa desordem toda. Porque ao mesmo tempo que ela está pensando, que ela está tendo uma lembrança de uma memória boa, ao mesmo instante, aquela memória boa está conectada com uma memória triste. E aí, a criança fica extremamente perdida e não sabe como ela lidar com isso. Só que, para eu ter a alegria, eu preciso ter a tristeza antes. Um sentimento está totalmente relacionado ao outro. Para eu ter a coragem, eu preciso antes sentir o medo.
Para eu sentir o amor, antes eu preciso fazer a construção de todos os sentimentos base. Então, para eu me sentir verdadeiramente amada pela minha família, né, pelo meu pai, pela minha mãe, eu preciso da conexão com eles, né? Preciso da conexão emocional. E a conexão emocional que o meu pai e a minha mãe constroem junto comigo me ajudam a construir quando eu sinto raiva, quando eu sinto a tristeza, quando eu sinto a alegria, quando eu sinto medo, quando eu sinto nojo, para eu sentir a coragem e aí então eu conseguir fazer a construção do amor, do que é verdadeiramente o amor, que é quando a criança olha e fala: eu me sinto amada pelo meu pai, pela minha mãe, por causa disso. E esse é o processo de construção que eu faço com a criança dentro da jornada das emoções. O processo da jornada das emoções, ele é um processo muito lindo, porque eu pego na mão da criança e mostro para ela, dentro do corpinho dela, como ela sente a raiva, como o coraçãozinho dela fica quando ela está com raiva, como a visão dela fica quando ela está com raiva, como a temperatura do corpo dela fica quando ela está com raiva, né? E diante de todas as emoções base, para ela, então, conseguir verdadeiramente verbalizar e falar para o pai e para a mãe: mãe, eu estou sentindo raiva agora, eu estou sentindo medo agora, eu estou sentindo tristeza, né? E principalmente para a criança aprende a reconhecer verdadeiramente como ela sente dentro dela. Porque a forma como eu, Ellen, sinto a raiva não é a mesma forma que a Camila sente a raiva no corpo dela. Não é a mesma forma que a Juliana sente no corpo dela. Não é a mesma forma que o Bruno sente no corpo dele. Cada um tem uma forma de construir esse sentimento. A todos, né, os sentimentos. A raiva, a tristeza, a alegria, o nojo, o medo. Então, o processo da jornada das emoções é muito vindo desse lugar mesmo de mostrar para a criança o detalhe de como acontece dentro do corpo dela. E aí ela vai conseguir verdadeiramente verbalizar isso. E por que é tão importante, gente, na infância, a gente conseguir entender por que é tão importante a gente saber lidar com todos esses sentimentos? Porque para eu saber nomear quando eu estou angustiada, quando eu estou com ciúme, quando eu estou sentindo irritação, quando eu estou sentindo, né, os sentimentos luz, então, empoderamento, euforia, expansão, né? Eu preciso antes ter a construção dos sentimentos base. Eu preciso entender primeiro os sentimentos básicos para eu começar a entender os sentimentos complexos. E por que nós, da nossa geração, ficamos tão perdidos no meio disso tudo? Porque a gente não conseguiu, não ensinaram para a gente lá na infância nem como que a gente sentia a raiva. Então, como que eu vou conseguir falar para minha esposa ou para o meu marido, né? O quanto eu me sinto desvalorizada quando, sei lá, ele fala determinada coisa comigo. O quanto eu me sinto, o quanto eu fico angustiada quando meu marido ou minha esposa age de forma X comigo, né? Se eu não consigo entender que a origem dessa angústia vem ou da minha raiva ou da minha tristeza, né? Essa frustração, ela vem desse lugar. Mas por quê? O que aconteceu lá na minha infância que desordenou esse sentimento de mim? E aí agora, como eu não sei lidar com isso, eu não sei nomear e eu não sei falar por que eu estou sentindo essa angústia, o que eu faço? Eu grito. Por quê? O gritar, ele nada mais é do que a minha manifestação infantil de dizer para o outro: eu não consigo lidar com isso. Então, eu vou me defender de alguma forma. Então,
eu vou gritar com você. Porque eu preciso fazer valer a minha voz. Eu preciso fazer valer que você me escute. Então, como eu não sei verbalizar isso para você de uma forma clara, então eu vou gritar com você, né? Só que a gente faz isso com os nossos filhos. E quando eu faço isso com o meu filho, eu desordeno muito mais todo esse entendimento cerebral dele. Por quê? Porque ele não tem entendimento cerebral. Ele não tem amadurecimento cerebral. E aí eu simplesmente vou lá e grito. E aí o que eu ensinei para o meu filho? Filho, olha aqui. Eu não sei lidar com isso. Você também não sabe lidar com isso. Então, ficaremos todos nós perdidos aqui no meio, nesse emaranhado de emoções. E ponto. E alguém conseguiu sair do lugar? Esse contexto familiar conseguiu ser modificado de alguma forma? Não. Ele não foi modificado em absolutamente nada. E aí você continua reproduzindo exatamente com seu filho o que o seu pai e sua mãe fez com você. E você não consegue quebrar o ciclo transgeracional. E aí, para isso, para você conseguir sair dessa desordem familiar, eu peço muito para os meus clientes, quando eu percebo que eles estão desconectados, para todas as crianças, né, que participam, que fazem a jornada das emoções, quando eu percebo algum comportamento que precisa ter uma atenção especial, eu chamo os pais para um atendimento individual, né? Pontuo, falo, olha, eu observei X coisa no seu filho e eu preciso ter uma conversa com a mãe, com o pai, para a gente conseguir entender. E aí, eu diria que, assim, 90% dos casos, sempre esse comportamento da criança, essa desordem emocional da criança, está relacionada com a desordem emocional do pai e da mãe. Então, às vezes, quase que 90% também dos casos, o casal está desconectado um do outro, né? Às vezes a gente vai entrando naquela rotina do dia a dia, né? Naquela demanda de trabalho, de cuidados com a casa, né? Com as demandas das crianças e tal. E aí o que acontece? O casal se desconecta. E aí, quando o casal se desconecta, gente, tudo se desconecta dentro da casa. Porque entre desordem, os dois principais pilares da casa estão desordenados. Então, as crianças também ficarão desordenadas, né? E aí, então, o que eu sempre peço, quando eu detecto isso no contexto familiar? Eu pergunto para os pais, falo assim, quais são os seus valores enquanto família? Quais são os seus valores enquanto família? E isso é uma coisa, gente, que a gente não pensa. A gente fica tão preso ali na rotina do dia a dia que você esquece de olhar e falar assim, mas espera aí, o que é verdadeiramente importante para mim? O que é verdadeiramente importante para minha família? O que é verdadeiramente importante para o meu filho? E aí, quando a gente não tem clareza dos valores que a gente quer para a nossa família, a gente gera desconexão familiar. E onde tem desconexão familiar, tem dor, tem sofrimento. Alguém está sofrendo. Alguns mais, outros menos. Mas alguém está sofrendo. E o pior de tudo é que quem mais está sofrendo é a criança. Porque ela não consegue verbalizar o que ela sente. Ela não consegue trazer em palavras o que ela está sentindo. Então, ela é a pessoa que mais sofre, calada e sozinha. Porque está todo mundo ali na desconexão familiar. Quem que vai conseguir olhar para a criança? E aí, por isso que uma das ferramentas que eu utilizo na jornada das emoções
é mostrar para a criança que ela pode falar o que ela sente. E eu verdadeiramente ensino para a criança e falo com ela, quando você perceber que o papai ou a mamãe estão muito bravos com você, você pode virar para o seu papai e para a sua mamãe e falar, papai, eu estou vendo que você está bravo, por favor, tenha calma comigo. Ô, gente, criança, no dia que o seu filho falar isso para você, eu duvido se você vai conseguir dar mais um grito com seu filho. Porque a criança, ela consegue assumir esse lugar de uma pureza tão grande, tão simples, tão verdadeira, que ela simplesmente desarma a gente. Né? E aí, um dos trabalhos, né, dos papéis que eu exerço com as crianças dentro da jornada das emoções é esse, de trazer consciência mesmo, sabe? Bom, já que meu pai e minha mãe, que são um adulto da relação, não estão conseguindo entender o que eu estou comunicando, eu posso comunicar para eles. Sempre de um lugar respeitoso, sempre de um lugar gentil, né? Mas eu posso comunicar. Então, gente, o que eu quero trazer, assim, como entendimento final, que a gente já está finalizando, não adianta a gente tentar fazer, né, tentar querer fazer diferente dos nossos pais, se a gente não tem nem consciência como que a gente começou, como que a gente entrou em todos esses ciclos, né? Eu preciso verdadeiramente sair de um lugar de julgamento do meu pai e da minha mãe e olhar para mim. Porque meu pai e minha mãe nem na época deles, que estavam nos educando, né? Não existia educação parental. Não existia mindset, não existia PNL, não existia, né, nenhuma ferramenta que nos norteasse para o desenvolvimento das nossas emoções verdadeiramente, né? Então, antes, eu preciso olhar para dentro de mim, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. E aí, diante disso, diante de todo esse entendimento, eu quero perguntar para vocês, eu quero que vocês me falem verdadeiramente. E aí, sabendo disso tudo, é difícil parar de gritar? Vocês ainda consideram que é difícil parar de gritar? Se vocês quiserem, pode mandar aqui no chat. Estão pensando, gente? Coloquei vocês contra a parede? E aí, é difícil parar de gritar? A Mariana falou, é difícil, mas é urgente. A Letícia, eu posso afirmar que não é. Eu sou super sanguínea e consegui. A Camila, na verdade, é sim. Olha, eu era também uma pessoa muito sanguínea, muito enérgica, antes de ser mãe. E aí, depois né, que eu me tornei mãe, eu vi o tanto que era importante, o tanto que aquilo me prejudicava nas minhas relações mesmo, assim. Eu já enfrentei antes de ser mãe, eu sempre trabalhei em grandes empresas, trabalhei muitos anos em multinacional, e aí eu constantemente tinha problemas com os meus colegas de trabalho. Constantemente, assim. Era difícil lidar com aquilo, porque eu era uma pessoa muito sanguínea. E aí eu falei, nossa, eu preciso assumir verdadeiramente esse lugar de mudança, porque eu
Não aguento mais viver um ambiente de trabalho em que eu não tenha tranquilidade, segurança e paz, principalmente, né? E aí eu me mudei tanto que hoje eu sou uma pessoa fleumática. Mas não é que é difícil, requer da gente verdadeiramente a coragem para fazer a mudança. Deixa eu ver aqui o que mais. Desde que nós começamos a jornada das emoções, tenho me policiado e conscientizado muito. É difícil sim, mas a gente consegue. Aí, tá vendo, gente? A Yara, o filhotinho dela, o Henrique já fez a fase 1 da jornada das emoções comigo e agora vai fazer a fase 2. E ela tá aqui justamente para falar que realmente não é fácil, mas que a gente precisa partir de algum lugar, né? A gente precisa saber que a gente quer fazer mudança. Então, a mudança só vai acontecer através da gente. E aí, para finalizar, e eu vou abrir para as dúvidas de vocês, eu quero só ler uma frase da Elisama Santos. Essa frase é desse livro aqui, que é um livro sensacional, que é Por que Gritamos? Quem não conhece a Elisama Santos, ela é uma psicanalista, educadora parental, ela é sensacional, e uma das formações em educação parental que eu tenho, eu fiz com ela e com a Lua Barros, que foi formação em estudos familiares. E aí, essa frase dela é o seguinte: ser adulto é assumir a responsabilidade de cuidar de si e lidar com as próprias necessidades e os próprios vazios, entendendo que a resposta não virá de fora. É também conter o imediatismo e a impulsividade da criança que ainda mora em nós. Ou seja, quando eu consigo conter o imediatismo e a impulsividade da criança que eu fui, da criança que mora aqui dentro de mim, eu consigo mudar esse padrão, quebrar esse ciclo transgeracional e sair do lugar de incompetente inconsciente para competente consciente. E no final disso tudo, gente, quem ganha são os meus filhos, o meu marido, a minha esposa, as pessoas, as principais pessoas da minha vida que moram comigo. Ai, ai. Dúvidas? Nossa, isso aí. Depois posta pra gente essa frase. Posto sim, Yara. Pode deixar. Eu mando lá no grupo da comunidade. Obrigada, Letícia. Gente, vocês querem tirar dúvidas? Se quiser, pode abrir o microfone, pode perguntar, ou pode mandar aqui. Obrigada, gente. Fico muito feliz, muito lisonjeada de ver vocês. Hoje a sala estava super cheia. Obrigada mesmo. Espero ter ajudado muito vocês a mudar um pouco a realidade de vocês dentro da casa de vocês. Convido vocês para colocarem os filhotinhos de vocês na jornada das emoções. Vocês vão ver o quanto isso muda a rotina de vocês, o comportamento, o relacionamento, principalmente. A jornada das emoções, ela é para crianças de 3 a 10 anos de idade. E além da jornada das emoções, eu também tenho o método Criando com Ternura. Então, às vezes a família não mora aqui em BH, porque a jornada das emoções ela é presencial, em consultório, mas se você não mora em BH, não tem problema. O método Criando com Ternura é um acompanhamento que eu faço exclusivamente com os pais, e aí pode ser online, né, à distância, em qualquer lugar que você estiver, e eu detecto, através da necessidade daquela família, o que precisa ser mudado, seja dentro do contexto familiar, seja o sono, seja o divórcio, seja desfraude, seja desmame, tá bom?
eu consigo avaliar todos os pilares, todas as necessidades da família de vocês e oriento, construímos juntos um plano de ação e modificamos a realidade. A Letícia falou, com você, como sempre, me emocionando e me tirando de pensamentos que eu sequer sabia que tinha. Duda, com certeza, fará a Jornada das Emoções. Será um prazer receber a Dudinha lá. Preencha a lista de espera. Me chama, eu vou te mandar lá no direct do Instagram, ou me dá um oizinho lá que eu te mando a lista de espera. Vou compartilhar também no grupo da Jornada das Emoções, porque a próxima turma da Jornada das Emoções já está quase finalizando as vagas, são só 5 vagas por crianças, por grupos, então eu vou ter 2 turminhas no sábado, uma no sábado às 9 e uma no sábado às 10h30 e na segunda-feira às 18h15. Então, agora em junho já começam as novas turmas e as vagas já estão quase acabando. Então, corre, inclui o nome dela na lista de espera, que eu já entro em contato para fazer a matrícula e passar todas as informações, fazer todas as investigações que eu faço antes de iniciar a jornada, tá? A Yara, faça das suas palavras as minhas, Letícia. A Ellen vem e tira a gente lá do emaranhado do senso comum, traz a realidade para a gente nua e crua. É verdade, gente. Obrigada, Yara, por isso. Mas, assim, às vezes é importante a gente assumir, né, eu, enquanto profissional, enquanto educadora parental, assumir um lugar de falar, olha, desculpa se eu estou sendo dura com você, mas você precisa ver isso. Seu filho está te mostrando isso e a gente precisa olhar para isso, né? Fazer diferente. Certinho? Podemos finalizar ou alguém vai perguntar, vai participar de alguma forma? Vou bater palma aqui que eu não vi. Então é isso, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. É um prazer enorme ter vocês aqui. Tchau, tchau.